Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje quero falar sobre o desperdício e as valorizações, que é o nosso dever em vida. Bom, como infectologista espiritual, psicanalista holístico, você vai me compreender ou me compreenderá quando eu estiver expressando. Bom, a valorização é o amor forte, afetivo, por outras pessoas, nascida de laço de consanguinidade ou em relações sociais também poderá estar baseada na benevolência, não só dos interesses, vamos dizer assim, comuns, mas a atração especial que será a principal do nosso dever. O que eu quero exposicionar é a adoração a Deus, o nosso Criador e Salvador, que é o nosso abençoador, misericordioso, e como ser que precisa desta relatividade todos os dias, é agradecer quando nós acordamos ou vamos dormir. Então, dentro dessa valorização do amor forte, afetivo, não só por outras pessoas nascidas de laço consanguíneo, em relações sociais também, que poderá estar baseada essa benevolência, não só por causa dos interesses comuns, da atração especial que será essa principal, que é a nossa, o dever de adoração a Deus, que é o nosso Criador e Salvador, o nosso abençoador misericordioso, e agradecer não só nos momentos que estamos na bonança da vida, que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então, em tudo dá graça ao Senhor. Já o desperdício, eu posso citar assim, é o uso de sempre sem proveito e perda que algumas pessoas valorizam ou reconhecem quando ela tem falta do aproveitamento, que é o resultado da desvalorização, eu posso dizer assim, não só no campo financeiro, como no campo familiar, social e até dessa profundidade que eu expressei anteriormente, intelectualmente, sentimentalmente ou o espiritual, que é o que faz parte dessa arrogância, da desvalorização, não só do material, mas eu afirmo psicologicamente, dentro da ação luciferiana comportamental, tá? Pois eu sei que desta vida eu posso dizer que não levamos nada, que nós objetivamente obteremos ou teremos, pois o nosso dever é saber administrar e valorizar ainda mais no campo espiritual, como eu citei, que faz parte do nosso dever intelectual, social, expressamente. Eu vou abordar alguns pontos, biblicamente, para a nossa terapia comportamental dentro desse desperdício e essa valorização que nós devemos ter. O primeiro passo, eu quero deixar bem nítido, que fica em 1 Coríntios 6,12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas e eu não me deixo me dominar por nenhuma delas. É o aspecto da condição que alguém deixa essa valorização dentro desse campo. Bom, o segundo passo está ainda em 1 Coríntios 3, 18 a 21, é o que diz a palavra de Deus: ninguém se engane a si mesmo.
se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, aí é que está, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Ainda que muitos criticam que a gente adora um Deus que não vê, mas é essa loucura que vai nos fazer sábio. Pois essa condição é que está escrito, que ele apanha o sábio na sua própria astúcia, né? E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Por quê? Ninguém se glorie nos homens, porque tudo isso é o que eu vou falar do terceiro passo, que às vezes a gente valoriza coisas fúteis paliativas. É o que está em Gálatas 6, de 7 a 9. Não erreis, Deus não se deixa se escarnecer. Por quê? Tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifa a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cessamos de fazer o bem, não cansamos, temos que estar nesse objetivo, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos também desfalecido, ou seja, desviado do princípio ético, moral, dessa conduta de reconhecimento e agradecimento, não a desvalorização, conforme eu estou citando, que é o passo cognitivo daquele que não está anteciosamente dentro dessa relatividade. Bom, o quarto passo é 2 Coríntios 4, de 7 a 9, e depois o versículo 18 e 19, que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, tá? E não em nós, em tudo que somos atribuído, mas não desanimados. Por quê? Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. E aí que está, porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nas coisas que se vê, mas nas que não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. E aí você vai me entender que o quinto passo também de 2 Coríntios 5, 10 é a sentença homologada que eu sempre faço, porque as pessoas entender, sempre faço elas entender, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. Então não tem a condição de escaparmos, mas temos um advogado celestial que é Cristo. Bom, o sexto passo é o que eu vou deixar bem nítido. Hebreus 9, 27. É como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez e após a morte vem o juízo. É dentro dessa sentença homologada, tá? Então, dentro dessa condição que eu abordei, você vai me entender que esse sexto passo, ninguém pode escapar disso, que aos homens está designado morrerem uma só vez e após a morte vem o juízo. Mas no sétimo passo, é Gálatas 6, de 7 a 10, que vai nos dizer, não erreis, Deus não se deixa se escarnecer. Aí é que está, que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia na carne, da sua carne ceifará a corrupção, conforme eu falei. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E aí que está, não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, conforme já tenho falado. Então, enquanto é tempo, façamos o bem a todos, principalmente, né, os domésticos da fé, os que estão compactuados
dentro dessa condição espiritual, intelectual, social. O 8º passo também é ainda dentro do mesmo capítulo 12, do versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens, porque Deus trará a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, seja mal. Isso está no livro de Eclesiastes 12, versículo 12 e 13. O 9º passo é aí que está, do Apocalipse, tá? Capítulo 21, versículo 7 e 8, que diz: quem vencer dará todas essas coisas, eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, ou fornicadores, né? Aos feiticeiros, aos falsos, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde, com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então é aí que eu vou falar. Há várias formas de homicídio, várias formas de fornicação, de feitiçaria, da idolatria e dessa ganância que faz parte da mentira, dessa ação que é atuante no ser que precisa ser humano. Por causa dos interesses, ele mente. Ele pode idolatrar o ser humano, ele pode ser um fornicador dentro dessa feitiçaria dos seus interesses, que vira essa idolatria, tá? Mentirosa, que faz parte dessa atitude do que eu estou falando. Valorização, né? O reconhecimento e a desvalorização. Então, esse desperdício está dentro dessa desvalorização. E para finalizar, o 10º passo é ainda Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, que vai dizer nitidamente: ainda que o homem globalmente fica preocupado em conservar a terra, o nosso amado Pedro, que não era um grande homem dentro da área teológica ou científica, mas ele, quando fala que a mesma terra que foi do mesmo céu que foi tirado das águas, e os elementos do céu se fundirão, e a terra se abalará, transformará em fogo, é o que está nesse capítulo 21 de Apocalipse, para encerrarmos, para você entender. É o que diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra passaram-se, e o mar já não existe. Então, o que nós aguardamos é novos céus, nova terra, é a promessa dessa eternidade, dessa vida eterna, e não tem como a gente não comparecer ao tribunal de Cristo, por mais empoderadamente, financeiramente, que você possa estar, mas o momento da hora de envelhecer, de morrer, de prestarmos essa condição de estarmos diante do tribunal celestial, não tem como escapar. Então, sobre o desperdício e a valorização, que você saiba administrar e reconhecer, que é o que eu falei, que é a principal do nosso dever, é a adoração ao nosso Deus, que é o Criador e Salvador, que nos abençoa e é misericordioso. Ele sempre fala no Salmo 103 que não nos tratou segundo os nossos feitos, mas ele fala que renova, restaura, que aquele que busca acha, e aquele que pede encontra, aquele que bate se abre, essa porta do intelecto, do conhecimento. Então não desperdiça, valoriza tudo que você pode ter, conviver, atuar
e está. É por isso que eu afirmo que Luffy é suede ayaulela, mema. Fiel é Deus, aleluia. Ficam todos na paz. Tenham um bom dia.